Hebreus e Tiago. Jesus, autor e consumador da fé. Este é o tema da nova revista da Escola Dominical. Um roteiro de estudos do culto da família com escola dominical que vai abençoar a sua vida. Hebreus e Tiago. Currículo completo com revista de jovens e adultos, adolescentes, infantil e roteiro para células missionárias. Disponível também no aplicativo com revista digital e audiobook. Adquira já a sua no Shopping do Centenário, no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém ou no site educaçãocristãcontinuada.com.br. Olá, hoje estamos aqui. Inscreva no nosso canal e like. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como prometido, após a leitura de cada livro na live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, essa live eu faço todos os dias às 17 horas, e após a leitura completa de cada livro, nós vamos fazer também um panorama do livro. Nós concluímos essa semana a Carta aos Hebreus, e hoje vamos então trazer para os irmãos um panorama da Carta aos Hebreus. Eu peço que você, se possível, se inscreva no canal para que possa receber as notificações também dos próximos vídeos, dos próximos livros que nós vamos ler. Estamos lendo agora a Carta a Tiago e depois vamos fazer também o panorama de Tiago. Mas, por enquanto, vamos aqui concluir a Carta aos Hebreus com esse panorama. E antes de entrar no tema, eu quero convidar o meu amigo pastor Marcelino Silva para louvar ao Senhor conosco. Bem-vindo, pastor Marcelino. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue
sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Marcelino. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. É pelo sangue que nós fomos redimidos, lavados, comprados, justificados pelo sangue de Jesus. Meus amados, breve panorama da carta aos Hebreus. Para quem não acompanha a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, eu sou o pastor João Neres. Essa é a minha formação em teologia pelo Seminário Batista do Sul do Brasil. Também essas são as matérias que ministro ou já ministrei ao longo da carreira eclesiástica. Hebreus capítulo 1 começa exaltando o Filho de Deus. Começa trazendo a excelência de Jesus Cristo, dizendo que Deus outrora falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então mostra logo de início que Jesus é maior do que os profetas, do que Elias, do que Jeremias, do que Isaías. Ele é maior. Ele é maior do que os anjos. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que quando ele introduziu o primogênito no mundo, disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Não fiquem com medo dessa palavra primogênito, porque primogênito em grego é protótopos, e não é necessariamente o primeiro filho nascido ou irmão mais velho, é aquele que Deus escolheu. Nós temos vários episódios na Bíblia de primogênito, né? Como Efraim e Manassés, que o velho Jacó trocou as mãos. Mas Jesus aqui é chamado de primogênito porque ele é o primeiro de muitos irmãos. Como filho do Pai, ele é unigênito, mas primogênito como o primeiro membro e fundador da igreja a qual ele nos chamou para fazer parte. Ele é maior que os anjos. Ele também é rei eterno, porque diz que dos anjos fez ventos, labaredas de fogo, mas do Filho disse: o teu trono permanece para sempre, cetro de equidade é o teu reino. Aleluia, o Filho é excelente. Ainda diz, no capítulo 1, que ele é criador dos céus e da terra. E o capítulo 1 vai concluir dizendo que os anjos, eles são apenas espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Capítulo 2 continua falando que Jesus é superior aos anjos. E logo no início do capítulo 2 diz: olha, se a palavra dos anjos, ela não sendo obedecida, sofreu a justa punição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Também no capítulo 2, ele diz que Jesus, ele foi humilhado, se tornou menor do que os anjos, mas o Senhor de glória e de honra o coroou. Então ele foi feito menor do que os anjos, mas depois ele foi coroado de honra e de glória. Capítulo 3, o escritor de Hebreus traz Jesus como superior a Moisés. E aqui, meus amados, ele está falando para os hebreus. Moisés é a figura mais importante do judaísmo. E falar de Moisés tem que ter todo um cuidado. Então, o escritor de Hebreus, com muita autoridade, ele diz, olha, ele começa o capítulo 3 dizendo: comparar o nosso Cristo com Moisés é como comparar a casa. Moisés é a casa e ele é o construtor.
ele é o apóstolo. E ele é também o sumo sacerdote. Se ele é superior a Moisés, ele é o profeta. Ele não é um dos profetas. Ele é o profeta maior. Porque Moisés havia profetizado, lá em Deuteronômio, que viria um profeta maior do que ele. Então, Jesus é o profeta maior. Inclusive, lá, quando vão perguntar a João Batista quem ele é o Messias, ele fala, não, tu és o profeta. Está se referindo a essa profecia que viria um profeta maior do que Moisés. Ele é o profeta maior. Moisés libertou o povo. Jesus libertou os povos. Moisés tirou água da rocha, feriu a rocha. Jesus é a rocha que sacia a sede daqueles que estão cansados no deserto. Então, Moisés libertou o povo de Israel, mas Jesus liberta as nações. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso libertador. Capítulo 4, Cristo é superior a Josué. Josué, ou Yeshua, quer dizer Salvador. O Oséias é o mesmo nome. E Jesus, ele é comparado também a Josué. Assim como Moisés é tipo, Josué também é tipo. Jesus é o antítipo, aquele em quem o tipo se cumpre. Então ele é Yeshua, é Salvador, Yahvé salva. Ele, Jesus, nos conduz a um repouso eterno, e não apenas como Josué, que não conseguiu dar um repouso total ao povo, ainda teve que lutar para conquistar a terra, e ainda assim com muitas dificuldades, né? E o capítulo 4 também é que vai trazer o versículo que é um dos mais conhecidos dos pregadores, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O capítulo 4 conclui dizendo que nós devemos entrar com ousadia diante do trono da graça de Deus. Meus amados, o que é o trono da graça? O trono da graça, ou a sala do trono, é um lugar onde só podiam entrar os filhos herdeiros. Nem a rainha poderia entrar nesse lugar chamado sala do trono. Mas o escritor de Hebreus diz, olha, entre com ousadia a fim de alcançar socorro em tempo oportuno. Da mesma forma que o rei Assuero estendeu o cetro para Esté, quando nós entramos com confiança pelo sangue do Cordeiro, orando através do sumo sacerdote eterno Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, nós podemos chegar com confiança até o trono da graça de Deus. Capítulo 5, ele mostra Cristo como superior a Arão. Comparado com Arão, ele, para exercer o sacerdócio, ele foi tomado dentre os homens. Ele não poderia exercer o sacerdócio se ele não se tornasse um homem. Ele já é mencionado aqui no capítulo 5 como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. No capítulo 5 ele ainda diz, olha, vocês foram negligentes para ouvir. Vocês já deviam saber mais, já deviam ser mestres, mas vocês foram negligentes. E aí o escritor de Hebreus vai trazer aqui a comparação sobre o leite e o alimento sólido. Ele diz que muitos que já deviam ser mestres ainda estão precisando de mamadeira, de leite, e não de alimento sólido. Capítulo 6 mostra Cristo nos conduzindo à maturidade. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá? Fala que aqueles que conheceram o dom celestial e voltaram para o mundo, eles não podem mais se arrepender. Por quê? Não que Deus não os queira de volta, não é isso. É porque ali não está falando de quem caiu
de quem tropeçou, de quem errou e quer pedir perdão. Não. Está falando de alguém que apostatou da fé. Aquele que apostata da fé, ele não quer voltar. Ele não quer mais a salvação. Ele não quer mais confessar o Senhor Jesus como Salvador. E é desse tipo de gente que está falando no capítulo 6. Inclusive, ele fala que existem dois tipos de terra, dois tipos de coração. A terra boa, que produz, né, a erva boa, mas a terra ruim, que produz abrolhos, produz espinhos. Fala também do juramento de Deus. O que é isso, pastor Joné? Juramento de Deus. Diz o escritor de Hebreus que Deus, não tendo ninguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Quando é que aconteceu isso? Foi lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão partiu aqueles animais, né? E foi escurecendo e Abraão ficando cansado. Então, Deus, vendo que Abraão não tinha como prometer a sua parte, como cumprir a sua parte, Deus jurou por si e por Abraão. Aleluia. Não tendo ninguém maior por quem jurar. E é isso que o escritor chama de âncora da alma. Porque além da promessa, nós temos a certeza, o carimbo, a autenticação dessa promessa. Ele não apenas prometeu, mas ele carimbou, certificou, dizendo que irá cumprir. E o escritor de Hebreus chama isso de âncora da alma, segura e firme, que penetra até além do véu. Capítulo 7, Cristo é o antítipo de Melquisedeque. Tipo é a pessoa ou a coisa que projeta, que aponta para uma pessoa, né, lá na frente, né? E essa pessoa é o antítipo, é em quem se cumpre aquele modelo. Jesus, então, é o antítipo de Melquisedeque. Ele é rei e sacerdote. Esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, sem fim de dias, ele era rei de Salém, mas ele também era sacerdote. Tão grande que Abraão deu o dízimo de tudo. E aí vai um alerta para quem diz que o dízimo é somente da lei. A Bíblia tem duas referências a dízimo antes da lei. E Abraão, aqui, o escritor de Hebreus, diz que Levi deu dízimos a Melquisedeque antes da lei existir. Moisés não tinha nascido, né? O povo ia passar aqueles 400 anos no Egito. Muitos anos depois, nasceria Levi. Mas Abraão já deu dízimos a Melquisedeque. Aleluia. Também Jacó prometeu dar o dízimo quando prosperasse na casa de Labão. E nós temos essas duas referências antes da lei. Diz que o Senhor Jesus é fiador de um concerto melhor. Mais do que Melquisedeque, ele é fiador de um concerto ou de uma aliança melhor. Agora, no capítulo 7, tem um versículo, se não me engano é o 26, que é tremendo. Ele fala que ele é santo, em grego, hagios. Ele é inocente, akapos. Ele é imaculado, sem mancha. Ele é separado dos pecadores. Ele é mais sublime do que os céus. Não contente em já ter nos deixado alegres no Espírito Santo, o escritor de Hebreus termina o capítulo 7 dizendo que ele é perfeito para sempre. Aleluia. Queridos, o capítulo 8 é maravilhoso. Ele chama Cristo de ministro do santuário. Ministro do santuário é leitorgós, em grego. Leitorgós é aquele que preside a liturgia. Essa palavra leitorgós, que vem da palavra, de onde se origina a palavra liturgia, né? Tem leitorgós, leitorgicós e outra palavra que eu não estou lembrado agora. Tudo ligado à liturgia. Mas o que é interessante é que quando diz que ele é ministro do santuário, ele é servo para servir a nosso favor.
Aquele que preside a liturgia, ele não é um comandante, ele é um servo do povo, que deve fazer de acordo com aquilo que o povo precisa. Jesus se colocou como sumo sacerdote, como ministro do santuário. Se ele é ministro do santuário, ele é aquele que João viu lá no capítulo 1 de Apocalipse, acendendo os castiçais de ouro, andando com um cinto, aleluia, um cinto de ouro. É aquele, deixa eu ver se tem uma foto dele aqui que eu possa mostrar para vocês aqui, uma foto parecida, né? Dele não, que a gente não pode ver, senão não aguenta. Mas no filme, olha aí, no filme Apocalipse de João, tem essa foto aqui, ó. Quando João vê os pés furados, ele diz, e quando eu vi, caí sobre os seus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, como ministro do santuário, ele passeia entre os 7 castiçais de ouro, ele acende as lâmpadas, ele abre a cortina, ele acende o altar de incenso e ele entra para oferecer o sacrifício perfeito por nós. Agora diz que ele também está sentado à destra da majestade nas alturas. Ele é ministro do santuário, logo ele é sacerdote. Mas se ele está assentado, é porque ele é rei. Jesus é sacerdote, Jesus é rei e Jesus é profeta. Só ele pode desempenhar esses 3 ofícios: rei, sacerdote, profeta. Davi era rei e era profeta, mas não era sacerdote. Samuel era profeta e era sacerdote, mas não era rei. Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é profeta. Diz ainda no capítulo 8 que ele tem um ministério excelente, um conserto melhor, baseado em melhores promessas. Aleluia. Capítulo 9 mostra Cristo no tabernáculo celestial. Primeiro tinha o pátio, depois da porta tinha ali o pátio, tinha o altar do holocausto, depois tinha a bacia de lavar. Depois o escritor de Hebreus vai mencionar no capítulo 9 que havia ali uma divisão, eram 2 tendas, ou 2 partes da tenda, né? Na primeira parte tinha a mesa dos pães da proposição, simbolizando a presença de Deus em cada tribo. E na segunda parte entrava para o Santo dos Santos. O sumo sacerdote Arão, depois Eleazar, só fazia isso uma vez por ano, Levítico 16, no dia da expiação. E ele podia então ter acesso ao Santo dos Santos. Agora, em algum momento na eternidade, Jesus entrou nesse santuário com seu próprio sangue. Não naquele tabernáculo de Moisés, mas nesse tabernáculo celestial, onde tem uma arca. O Indiana Jones procura a arca até hoje. A arca de Moisés. Mas a arca desse tabernáculo celestial, quando toca a última trombeta lá em Apocalipse, diz, e a arca do Senhor foi vista no céu, no seu templo, no santuário celeste. Aleluia. Jesus não entrou com sangue alheio, mas entrou com seu próprio sangue no Santo dos Santos. E esse sangue é o sangue da remissão dos nossos pecados. Caminhando para o final, capítulo 10. Cristo oferece um sacrifício superior. O capítulo 10 vai mencionar várias vezes a palavra oblações, sacrifícios. Mas o capítulo 10 vai dizer que ele, Jesus, por uma só oblação, aperfeiçoou os que são santificados. Aleluia. A lei era muito cheia de cerimoniais, de oblações, sacrifícios e abluções, que são banhos, batismos, lavagens cerimoniais. Mas Jesus, por uma só oblação, nos santificou, nos lavou, nos salvou, nos redimiu. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele convida os irmãos hebreus a perseverarem, porque nesse momento que o escritor de Hebreus fez a sua carta, eles estavam debaixo da perseguição, provavelmente a perseguição de Nero. E ele diz então, olha, suporta mais um pouquinho,
Aguenta mais um pouquinho, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E ele diz, olha, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o capítulo 10 termina falando de fé, e o capítulo 11 vai ser a galeria dos heróis da fé. Vai dizer que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor, pela fé Enoque foi arrebatado, pela fé Noé construiu a arca, pela fé Abraão saiu indo para um lugar sem saber para onde ia, pela fé Sara concebeu fora da idade, Isaac abençoou seus filhos, Jacó abençoou também Esaú, José fez menção acerca dos seus ossos, Moisés rejeitou os tesouros do Egito. Moisés rejeitou os tesouros, porque ele tinha em vista a recompensa. Tem pessoas que estão em busca de recompensas. Moisés rejeitou as recompensas, os tesouros, porque ele tinha em vista a recompensa. A Bíblia não cita em Hebreus 11 o nome de Josué, mas nas expressões pela fé, antes de Raabe, tem pela fé caíram os muros de Jericó. Então, vamos honrar. De forma implícita está ali o nome de Josué. E aí, depois de Josué, vem Raabe, a meretriz. E ele diz assim, pela fé Raabe acolheu os espias. E é interessantíssimo, porque só duas mulheres entram na galeria dos heróis da fé. Uma é Sara, princesa das nações, mulher de Abraão. A outra é Raabe, a meretriz. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. Essa mulher é mencionada em Tiago, capítulo 2, como um exemplo de fé. E essa mulher entra na galeria dos heróis da fé. E depois do escritor de Hebreus falar de Raabe, aí ele diz, faltar-me-ia tempo para falar de Davi, de Balaque, de Sansão, de Baraque, Baraque, Sansão e dos profetas. Meu Deus, de Samuel. Colocou a mulher acima de todos eles, porque a graça é inexplicável e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. Moisés, Josué e Raabe. Agora, em Hebreus, tem algo interessante. No capítulo 11, diz que muitos não alcançaram promessa, mas viram de longe e abraçaram, mas não receberam. Então, eu posso dizer que a letra do hino está errada, que diz, quem tem promessa de Deus não morre, não. Não morre se ficar na posição, porque existem promessas que são condicionais e outras promessas são incondicionais. Então, muitos viram as promessas, viram de longe, abraçaram, mas não receberam. Mas quando ele diz lá na frente que pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo, fecharam a boca do leão, praticaram justiça, alcançaram promessas. Opa! Então tem gente que não alcançou promessas. Tem gente que alcançou promessas. Alcançaram promessas. Mas no versículo 39, o penúltimo versículo do capítulo 11, diz que estes, pela fé, não alcançaram a promessa, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Promessas é uma coisa, promessa é outra coisa. As promessas são coisas daqui, é casa, terreno, riquezas daqui, emprego e etc. Mas a promessa é a bem-aventurada esperança, a parousia, o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12. Bem, ele falou de toda a galeria dos heróis da fé, só para dizer que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Que grande nuvem de testemunha é essa, pastor Jonas? Estão me vendo se eu estou indo de bermuda para o shopping, se eu estou jogando bola? Antigamente, na minha época de mocidade, não podia jogar bola, eu ia acampar com o pessoal da Igreja Batista, era uma prova danada. Então, o pessoal diz, olha, cuidado com a nuvem de testemunha. Meus amados, a nuvem de testemunha é a galeria dos heróis da fé. A nuvem de testemunha é composta por Abel,
por Enoque, que foi arrebatado, né? Noé, Abraão, Isaac, Jacó e outros, que estão ali naquela galeria. Eles são a nuvem de testemunho. Ele diz, olha, se nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem, então não vamos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Vamos prosseguir com esses exemplos abençoados, né? Ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, no capítulo 12. Ele fala da primogenitura, e quando ele fala da primogenitura, ele alerta que Jacó, que Esaú, mesmo querendo agora, mesmo chorando, mas parece que era lágrimas de crocodilo, porque o texto diz que ele não achou lugar para o arrependimento. Ou seja, Deus entendeu que ele não estava arrependido. Então ele diz para nós cuidarmos da nossa chamada para a salvação, da nossa primogenitura, e ele vai chamar a igreja, aqueles heróis da fé. Porque veja bem, amados, veja bem, porque muitos dizem que essa igreja dos primogênitos é só Abraão, Isaac, Jacó e companhia limitada. Mas eu entendo que o último versículo do capítulo 11 diz que eles sem nós não são aperfeiçoados. E o capítulo 12 está dizendo aqui que nós não chegamos ao monte pegando fogo, Monte Horebe. Não chegamos ao som de buzina, aquele chofar, que o povo não aguentou. Não chegamos a esse monte fumegante, mas nós chegamos à universal assembleia. Aleluia. Universal eclésia e igreja dos primogênitos, dos protótipos inscritos no céu. Chegamos aos muitos milhares de anjos. Chegamos a Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. Hebreus começou, no capítulo 11, falando de sangue de Abel. Diz que Abel, depois de morto, ainda fala. Mas aqui no 12, diz que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Somos parte, então, dessa igreja dos primogênitos inscritos no céu. Bem, concluindo a carta aos Hebreus, diz no 13:8 que ele é o mesmo ontem, ele, Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Esse capítulo 13 fala também, venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Ele fala também, antes do matrimônio, ele fala da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. E também ele fala quanto aos pastores, lembrai-vos dos vossos pastores, imitai a fé dos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores e orai pelos vossos pastores. Aleluia. Meus amados, a carta aos Hebreus é um livro maravilhoso. Eu tive a honra de comentar a revista da Escola Dominical, Hebreus e Tiago, e cada vez que eu estou lendo Hebreus, eu fico mais impressionado, eu fico maravilhado. No capítulo 1, ele mostra Jesus como excelente, superior aos profetas. No capítulo 2, ele é superior aos anjos. No 3, ele é superior a Moisés. No 4, ele é superior a Josué. No 5, ele é superior a Arão. No 6, ele nos convida para uma maturidade superior. No 7, ele é superior a Melquisedeque, porque ele não é apenas o tipo, ele é o antítipo. Ele é sumo sacerdote eterno. No 8, ele é ministro do santuário. No 9, ele entra num tabernáculo celestial e oferece o próprio sangue. No 10, ele abre um novo e vivo caminho pelo qual nós chegamos a Deus. No 11, fala da galeria dos heróis da fé, só para dizer, no 12, que ele é autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia conclui, exaltando Jesus, como começou no capítulo 1, Hebreus conclui no capítulo 13, dizendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero indicar para vocês esse livro Devocionais Selecionados, Pastor João Neres. Quem quiser adquirir, tem aí um telefone, tem também um e-mail. Você pode fazer contato que eu mando entregue, tá bom? Eu indico também essa Bíblia, palavra-chave que eu uso na live, lendo e explicando a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia toda.
Vamos ler 3 anos e meio. Já vai fazer um ano agora em julho, tá? Quem quiser acompanhar, se inscreva no canal do YouTube, tá? Vou até botar aqui mais uma vez para você não esquecer de se inscrever. Vai lá, se inscreve, curte, se inscreve e ativa o sininho, aleluia, para receber as notificações do pastor João Neves. Essa é minha amada esposa, a pastora Márcia Helena, com quem estou casado há 33 anos. Minha princesa. E esses são meus 2 príncipes, Nasson, capitão da tribo de Judá, e Naum Emanuel, esse negão lindo aí. Ô glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tão logo terminemos a leitura da carta de Tiago, faremos também panorama da carta de Tiago. Paz seja convosco. Deus sara esta nação. Que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada professor da escola dominical, cada pastor, cada ministro, cada servo de Deus espalhado na face da terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.